queridos irmãos, meus amados, estamos mais uma vez aqui para trazer uma mensagem da cruz para você. E hoje queremos trazer um tema muito importante, muito interessante, na verdade, que o tema é Prepare-se para atacar. O texto que eu quero trazer de base para você aqui hoje está em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Levante-se e siga adiante e passe o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem bem como a terra dele. Comece a ocupação e entre em guerra com eles. Bom, aqui começa as primeiras instruções dadas para Josué. Aqui ele começa a sua investida, começa a sua peleja, e daqui começa a ele exercitar o chamado de Deus para poder tomar posse de Canaã. Hoje eu quero falar alguma coisa sobre isso, referente a nós, a igreja do Senhor, né? A primeira coisa que eu quero que você entenda, e essa também vem dentro do nosso entendimento, é que nós, ou você, nós todos, devemos, você só vai ver, eu só vou ver quem é você, quem sou eu, somente em Cristo. Quando nós saímos desse ponto de partida, que é Cristo, as coisas nunca funcionam. Então, se você quer saber quem é você nessa batalha, se você vai vencer ou não essa batalha, você tem que estar em Cristo. Tudo é possível para você em Cristo. Tudo é possível para nós somente em Cristo. Nada impossível alguém vencer alguma batalha sem que esteja em Cristo, né? E outra coisa importante também que eu coloquei aqui é importante conhecer sua autoridade e atacar o inimigo com fé. Existe uma coisa muito que a gente observa muito aí nos nossos andarios na igreja, que as pessoas querem usar a sua forma de expulsar demônios, a sua forma de lidar com a guerra espiritual. A guerra espiritual já diz tudo, tem que ser guerreada de forma espiritual. Quando nós usamos a questão carnal, quando usamos a questão humana, as coisas não vão sair como deveriam sair. Observe a instrução de Jesus e a autoridade que ele nos deu por conta disso. Olha lá, Lucas capítulo 10, versículo 19, observe o que Jesus falou. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Quando você está em Cristo, quando você guerreia em Cristo, quando você entra na batalha com Cristo, em Cristo, né, vamos dizer assim, as coisas não vão sair tudo perfeitamente. Os demônios iriam submeter a você. Lembra que Jesus falou mais atrás, um pouquinho, aqui nessa passagem, né, que os discípulos vieram dar ali a prestação de conta, né, disseram, olha, os demônios se submeteram. E ali mostrou claramente, né, que os demônios eles submetem quando nós estamos em Cristo, quando nós fazemos a obra de Deus dentro desse ponto em Cristo. Entrar na guerra espiritual significa levar tropas para o conflito. E Josué agora está entrando num conflito muito grande. Ele tinha agora como tarefa tomar posse da terra de Canaã. Não era uma coisa tão simples, assim podemos dizer. Não era tão simples. E ele tinha ciência disso. Tanto tinha ciência que Deus
teve que se revelar a ele, dizendo assim: olha, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Pode ir na boa, pode ir na boa. Pô, eu penso que se não recebesse essa palavra, possivelmente ele não iria, porque ele tinha consciência, ciência do tamanho de que era a batalha. Parece que as pessoas hoje eles perdem um pouquinho dessa noção do que é batalha espiritual. E eu sei muito bem o que é isso, né? E nós conhecemos todos esses trâmites e as derrotas que nós tivemos, que eu tive, né? Diante daquilo que eu achava que poderia agir por conta própria, eu vi claramente que realmente se que eu estou falando aqui hoje é com muita propriedade, é que a gente precisa lutar em Cristo, nada mais do que isso, né? Porque tem alguns cristãos também que têm medo de entrar em batalha. Outros têm medo de batalha, outros são muito ousados e acabam se dando mal, e outros têm um medo de entrar nas batalhas. Fique com medo. O que o texto diz? Que em Cristo, né, ele fala, ele nos deu autoridade, né, para poder pisar nas serpentes, nas cobras, para derrotar os inimigos, sujeitar Satanás, os demônios. Agora, outro ponto também muito importante que eu queria compartilhar com vocês é que todo cristão precisa de duas instruções, duas revelações importantes. Antes de tudo, precisa dessas duas revelações. A primeira delas é, é o entendimento do poder, que é o dunamis. O que é o dunamis? É força, poder, potencial, energia constante, né? Então você precisa disso tudo. E somente Cristo pode dar isso na pessoa do Espírito Santo. A outra a outra revelação importante é a autoridade, o entendimento sobre a autoridade. A autoridade está no grego exousia, que é poder de falar, poder de direito e de governar. Autoridade, né, tem muito a ver com, junto com poder. Né? Autoridade, né, e poder devem estar sempre usados pela fé. Se não usar pela fé, né? Então, por quê? Porque tem que tomar cuidado com os sentimentos, com as emoções. E quantas pessoas têm perdido a autoridade, têm perdido o poder, porque querem usar as suas emoções, querem usar os seus sentimentos, né? Então, tudo é usado pela palavra de Deus. Observe que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17: e assim pela fé, assim a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é tudo, ela é a base, ela é o fundamento da nossa vida, fundamento, fundamento daquilo que nós viemos crer verdadeiramente. É importante que você leia e estude sobre esses assuntos, pois a revelação nessas áreas lhe dará confiança para fazer as as orações possíveis. Porque a nossa oração, ela só vai ser produtiva e só vai ter efeito se nós estivermos em consonância com a palavra de Deus. É por isso que é muito importante você estudar a Bíblia, estudar esses assuntos sobre os demônios, sobre libertação. É muito importante você estudar sobre isso. Mas você precisa entender isso dentro da palavra de Deus, não dentro de assuntos aleatórios, assuntos que se fala vagamente e jogado ao vento. Não, a palavra tem as libertações, os trabalhos de libertações, o trabalho tem que ser feito dentro dos princípios bíblicos. E olha, Jesus, antes de ascender ao céu, ele deixou esta palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão o poder, é o dunamis, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está dizendo, sem esse poder, você não pode testemunhar. Sem esse poder, você não pode pregar. Sem esse poder, você não pode dizer que você é crente. Os demônios precisam ser expulsos, precisam ser
tirados no meio dessa sociedade, das ações que nós vamos agir, na sua casa, no seu trabalho. Os demônios precisam ser expulsos, precisam ir embora. Mas eu só posso fazer isso, e você só pode fazer isso, se nós estivermos debaixo do poder de Deus. Tiago diz uma coisa interessante: sujeitai-vos a Deus, olha só, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Ele vai fugir quando nós estamos sujeitos ao Senhor. Sujeito é debaixo da sua autoridade, debaixo da sua soberania, debaixo do seu poder, daquilo a qual ele nos deu, que é a sua palavra. E terminamos dizendo: combinamos o poder do Espírito Santo com a autoridade do nome de Jesus Cristo para derrotar o inimigo. Então vamos fazer isso. Vamos agora receber o poder do Espírito Santo e receber a autoridade e tomar a autoridade do nome de Jesus. E aí sim, nós vamos derrotar o nosso inimigo. É tempo para isso. Já é tempo para nós todos tomarmos uma atitude referente a esse assunto. Que Deus te abençoe, meu amado. Que nós viemos estar aí juntos, combatendo o bom combate. Com certeza, a vitória já é nossa, em nome de Jesus.